Prazer, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos conhecer um pensador, um filósofo moderno chamado Adam Smith, ou Smith, né? É um filósofo escocês, ele nasceu no século XVIII, 1723, em Kirkcaldy, na Escócia. E é considerado um liberal clássico. O que significa isso? Você sabe o que é o liberalismo? Mas a gente vai defender principalmente essa perspectiva, a não intervenção do Estado na economia. O liberal desenvolve o liberalismo. O liberalismo geralmente defende as liberdades, especialmente as liberdades individuais. Antes dele a gente teve John Locke, que foi um pensador também liberal, mas é um liberal político. John Locke defendia a liberdade dos indivíduos perante o Estado. O Estado existiria para garantir 3 direitos básicos: a vida, a liberdade e a propriedade. Segundo John Locke, todo mundo que nasce tem o direito de viver, e o Estado deve proteger a vida de seus cidadãos. Todo mundo que nasce livre, o Estado deve proteger a liberdade, não deixar com que ninguém seja escravizado. Ele defendia a liberdade de expressão, a convivência pacífica entre as diversas religiões, especialmente as cristãs. Escreve uma carta sobre a tolerância. E a liberdade também de conquistar ou de trabalhar e poder usufruir daquilo que você conquistou com o suor do seu trabalho. Isso é chamado liberalismo político. O liberalismo político de John Locke também vai defender a participação, a liberdade do povo escolher os seus governantes. O Adam Smith vem nessa mesma esteira, mas só que ele expande essa liberdade para o campo da economia. Ele defende a não intervenção do Estado na economia. A economia deve ser livre. O que significa isso? O que deve mover, ou quem que deve controlar a economia? Não é o Estado, mas a livre iniciativa dos indivíduos. E essa livre iniciativa vai se expressar através do quê? Através das leis do mercado. Quem deve reger a economia não é o Estado, mas as leis de mercado. E qual que é a principal lei do mercado? A lei da oferta e procura ou demanda. Então é isso que deve determinar a economia. A economia deve funcionar de acordo com as leis da oferta e da procura. Vamos pegar um exemplo econômico para ver como que funciona isso. Os preços de um produto são determinados pela lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta de um produto, o que acontece com os preços? Maior a oferta. Tem muito produto no mercado. Preços caem. Quando tem pouca oferta de um produto, nós temos aí um problema atualmente de inflação no nosso país. Será que a inflação no nosso país, no setor de alimentos, por exemplo, ela se dá ou está acontecendo por quê? Tem pouco produto no mercado? É algo bem complexo, uma situação bem complexa, porque à medida que o tempo passa, mais e mais a humanidade produz mais alimentos. Mas isso não acaba se representando ou não acaba sendo visto na realidade econômica. Porque você está produzindo mais alimentos, o que tinha que acontecer com os preços dele, de acordo com o liberalismo? Diminui o valor. E por que aumenta? Antes de vir para a escola hoje, eu vi um vídeo que o trem está feio lá nos Estados Unidos. O Trump está promovendo umas loucuras aí, tarifando geral, e isso está fazendo com que o mercado funcione. E aí, o que o mercado prevê com o aumento de tarifas? Aumento de preços dos produtos.
E aí a comida da galera lá está ficando caríssima. O povo já está cogitando, são brasileiros que estavam fazendo vídeo, voltar para o Brasil. No último ano a gente teve inflação altíssima de alimentos aqui no nosso país. Alguns produtos aí aumentaram quase 100%. O café, por exemplo, explodiu o preço do seu valor. O ovo também, né? Nós temos vendo aí os preços. Será que é porque tem menos mercadoria desses produtos no mercado? Olha. A questão é bem complexa, né? Para o liberalismo, os preços aumentam quando tem pouca oferta ou quando tem muita procura. E geralmente os preços caem quando tem muita oferta e pouca procura. Essa é a lógica que para Adam Smith deveria reger a economia. A economia deve ser regida pelas leis de mercado, a lei da oferta e da procura. É ela que vai determinar os preços. Não, ele não criou, ele observou e as teorizou, vamos dizer assim, né? Então ele não cria no sentido de estabelecer assim. Ele só observava como funcionava na época do século XVIII, né? E aí ele vai descrever. Para ele é assim que funciona. De certa forma é de fato, né? Mas a questão é muito mais complexa, porque ele defende, por exemplo, que a fonte da riqueza das nações é o trabalho. Aqui ele vai se opor aos fisiocratas. Os fisiocratas eram pensadores, filósofos que o antecederam, que diziam que a riqueza de um país vem de suas riquezas naturais, em especial metais preciosos. Como a Inglaterra não tinha colônias que tinham metais preciosos, não tinha também muitas terras agricultáveis, né, para funcionar o agronegócio, né, agricultura e pecuária, ele vai dizer que a fonte da riqueza das nações é o trabalho. É o trabalho que transforma a riqueza natural em riqueza de fato. Porque o trabalho que extrai da natureza os produtos os transforma em mercadorias para serem comercializados no mercado. E aí, quanto menos o Estado intervir na economia, melhor. Quanto mais liberdade econômica, melhor. Porque aí vai gerar concorrência. A concorrência gera eficiência na perspectiva de Adam Smith. Por que gera eficiência a concorrência? Porque todo mundo vai buscar oferecer o melhor produto pelo menor preço. E aí, quando tem concorrência, né, você vai buscar fazer isso. Se não tiver concorrência, você não vai se preocupar em oferecer o melhor produto nem o menor preço. Por quê? Porque não tem ninguém para competir com você. Você vai jogar o preço lá nas alturas. E hoje, quando a gente olha para o mercado mundial, o que acontece é que existe, na verdade, muito pouca concorrência. Até os países, teoricamente liberais, nunca foram de fato liberais. Hoje tem uma galera maluca na internet que estuda muito pouco, que lê demasiadamente, de menos, que defende o chamado anarcocapitalismo. Não, os chamados libertários, não são bem libertários, são anarcocapitalistas. Que defendem o funcionamento de um mercado sem o Estado. Eles querem a abolição do Estado, para eles o problema é o Estado. É próprio que eles não estudaram nada do capitalismo, porque o capitalismo nunca existiu sem Estado. O Estado, ao longo da história, foi quem instituiu e permitiu o funcionamento dos mercados. Sem Estado não tem como o mercado funcionar de forma eficiente, porque é o Estado que permite que os mercados possam existir. Antes do advento dos Estados modernos, o que existia era a insegurança total. Na Idade Média, por exemplo, os comerciantes, os burgueses europeus iam para as Índias Orientais buscar as especiarias. E aí, quando eles voltavam, eles corriam o risco constante de serem assaltados. E quem vai proteger esses comerciantes? O Estado. A própria Inglaterra, o Reino Unido, do qual o Adam Smith está vivendo nesse contexto, ela vai expandindo os seus negócios através de monopólios, como a Companhia das Índias Orientais. A Inglaterra vai se tornar a maior potência mundial no século XVIII e XIX graças a monopólios, não graças à livre concorrência. Quando ela chega, por exemplo, na Índia, o que ela faz com a Índia? Ela destrói as estruturas produtivas indianas para forçar os indianos a comprar os tecidos da Revolução Industrial inglesa. Então não permite livre mercado, concorrência. Então isso é meio que ideal, é o idealismo.
Em alguns aspectos, numa economia assim, de bairro, de uma cidadezinha, funciona. Mas quando você pensa em perspectivas macroeconômicas, isso aqui dá um B.O. violento, porque nunca existiu de fato esse livre mercado, essa livre concorrência. Quando a gente olha para as Big Techs hoje, que são as principais empresas do mundo, as mais valiosas, que estão derretendo aí com as políticas econômicas do Trump, você percebe isso também. Todas as Big Techs são monopolistas. O Google é monopolista na sua área, a Meta, do Mark Zuckerberg, é monopolista na sua área, a Nvidia é monopolista na sua área, com os chips. O próprio Elon Musk, o que ele quer? Ele quer um monopólio. E aí ele está louco, maluco, porque ele está vendo os seus monopólios serem ameaçados pela China. A China que hoje produz carros como o BYD, são mais baratos e melhores que os Tesla. Tesla apresentando um monte de B.O., um monte de problema. Né? E a empresa, o medo dele de concorrer com a China, até porque ele não vai conseguir concorrer, fez ele se unir ao Trump. Por isso as empresas do Musk estão derretendo também. Então olha o livre mercado funcionando aí, que era o que o Adam Smith defendia, e que depois deu origem a essas teorias, né? Ele não era totalmente livre mercado, porque ele defendia a existência do Estado para proteger estruturas. Como o Estado tem uma função importante para proteger a propriedade privada. É o Estado que garante que é possível existir propriedade privada, porque ele institui uma lei. Antigamente não existia propriedade privada, nada era de ninguém, ou seja, o que valia era a lei da força. Se você tivesse uma terra, ou chegasse lá, tivesse mais força e mais armas que você, eu te tomava a sua terra e foda-se. Quem vai garantir justiça? É o Estado que vai garantir isso. Então o anarcocapitalista, ele não sabe nada de história. Então o princípio básico, conheça a história, conheça como se desenvolveu as sociedades humanas, para você defender uma ideia. Senão você vai ficar no campo do idealismo. Eles criticam, por exemplo, os comunistas como uma utopia impossível de um mundo totalmente igual, mas defendem uma outra utopia completamente real, de algo que nunca existiu na história, né? Então ele articulou definitivamente a teoria do laissez-faire, que era a interferência do Estado na economia, ou a interferência mínima, né? Ele não é a favor da abolição do Estado, diferentemente dos anarcocapitalistas de hoje em dia. Ele morre em 1790, em Edimburgo, na Escócia. Embora a reputação de Adam Smith se baseie fundamentalmente na sua teoria da riqueza das nações, nessa obra aqui ele vai defender que a fonte da riqueza é o quê? O trabalho, e não os recursos naturais. E aí acaba que é interessante para a Inglaterra defender isso. Por exemplo, o Brasil tem muita riqueza natural, mas não tem muito trabalho especializado. E é o trabalho especializado que está dando B.O. no mundo hoje. Porque o que aconteceu com os países envolvidos? Transferiram as suas indústrias para os países periféricos que tinham mão de obra barata. Especialmente a China. Aí a China fez com isso o quê? Aproveitou essa oportunidade e desenvolveu um trabalho especializado. Esse trabalho especializado é o que hoje tem mais valor na economia. O que o Trump está tentando fazer com as tarifas? Dificultar as entradas de produtos, principalmente chineses. É uma guerra comercial com a China, porque a China está passando a economia dos Estados Unidos. Em breve a China será a maior potência mundial, com alta intervenção do Estado na economia. Ué, não era a liberdade econômica que fazia com que os Estados funcionassem? Olha só como que o liberal também clássico, ele acaba boiando na história. Porque ele sempre defendeu isso, ele nunca enxergou que os Estados Unidos, mesmo para se tornar grande potência, assim como a Inglaterra, sempre houve forte intervenção estatal. Ninguém se tornou potência sem grande intervenção estatal. A China hoje está passando justamente por isso. Porque aí, desde Reagan, Thatcher e do neoliberalismo ali, da escola de Chicago, década de 70, década de 80, desde esse período histórico aí, os países industrializados transferiram suas indústrias para fora. Aí o que aconteceu com os empregos lá? Os bons empregos, os empregos que dão mais dinheiro, que são os empregos especializados, migraram. Aí o que aconteceu com a desigualdade econômica? Os ricos, que são os poderosos, donos dessas empresas, todos ficaram mais ricos. E os outros não tiveram ou não viram acompanhar os seus salários. E aumentou o fosso. Tem um autor chamado Thomas Piketty que ele mostra como a desigualdade aumentou no mundo. Como os ricos descolaram, né, das outras classes. Isso tem gerado, né, uma grande insatisfação mundial, principalmente nos países desenvolvidos. E aí, a galera
né, iludida acredita que o que vai funcionar é mais mercado. Quando não. Eles têm que olhar para quem está dando certo, para quem está crescendo economicamente, que é a China, com alta intervenção estatal, a Índia com alta intervenção estatal, a Rússia com alta intervenção estatal, o Brasil está aí nessa onda, na onda dos Estados Unidos está se fudendo. Aí vem Bolsonaro, essa galera maluca, liberal, de direita aí, que não entende de política, de economia, de história. O próprio Trump agora, o que o Trump está fazendo? Alta intervenção estatal, aumentando impostos, tentando trazer de volta as indústrias, para trazer os bons empregos para os Estados Unidos. Então estou mostrando que essa teoria é bem falhada, ela funciona no ambiente pequeno, né, que é a lei de oferta e procura, mas no ambiente de estudo de país não funciona. Então, é isso aí, galera. Acabou o horário aí? É a questão de lá, Tem mais coisa para falar aí, mas acabou o horário, né? Não vai falar mais sobre isso.